casou com 24 anos, foi morar em Faria Lemos com Regina e Santo Finato. Nasceu Nelson, é Valdemar, mas é conhecido como Valdinho. Mariazinha falecida, com 5 anos. Faleceu Walter com 5 meses. Botou um bar em Faria Lemos, ferraria e barbearia. Comprou um motociclo e fazia de táxi para Bento Gonçalves. Tinha na lateral um caico e transportava uma pessoa ou duas de cada vez para Bento Gonçalves. Vendeu, comprou um Auto Ruby a gasosênio. Vendeu o mesmo. Comprou um ônibus de madeira com 5 portas. Fez mudança para Santa Teresa no próprio ônibus, morando de aluguel. Comprou a casa ainda hoje, propriedade dos herdeiros Nelson, Valdinho e irmã Inês. Desmanchou o ônibus de madeira, comprou um mais moderno, que está na foto bem ao lado daquele de madeira, fazendo o trecho da Costa do Rio de Santa Teresa a Bento Gonçalves. E assim foi o começo da vida de João, Regina e Santo Finato. Na fotografia aparece meu pai de boné na cabeça, a minha mãe Regina, o meu tio Santo logo após, depois vem o Valdinho e vem o Nelson e a falecida Mariazinha. Então esses são os que estavam nesse ônibus de madeira, quando depois foram morar em Santa Teresa. Meu pai tinha o bar, a ferraria e era barbeiro. E o tio Santo começou trabalhando como motorista da Dyer. E só para vocês terem uma ideia do que foi realmente o começo da vida deles. E a minha mãe cuidava da família e do bar também. Aquele caixa seco, não lembro se era um 48 ou 47, acho que era um Chevrolet 48. Era caixa seca, sim. Só a quarta e a terceira, o resto era tudo seco. Eu dirigi um Cabe 5, todo ele com caixa seca. É muito difícil dirigir. Só quem antigamente conhece sabe a dificuldade, mas quem aprendeu no caixa seco dirige qualquer carro hoje, com maior facilidade. Porque o caixa seco é complicado e assim a coisa vai indo. Aquele ônibus tinha 5 portas de um lado, tenho certeza, estou na dúvida se era 6, mas parece que era 5 portas certas. Todo ele de madeira. Depois o meu pai comprou um ônibus mais moderno, que aparece na foto logo ao lado, e assim a vida foi indo. Mas o caixa seco realmente era um caixa seca, difícil de dirigir. Mas nós aprendemos em cima daqueles carros antigos, e assim a coisa vai indo. O caixa seco, ele era as mudanças secas. Tu tinha que fazer com 2 pedaladas na embreagem e uma acelerada rápida no acelerador. Se tu fazia com o tempo bem certo, nunca barbeava. Agora, se tu não fizesse bem rápido no tempo certo, barbeava. O volante sempre foi duro, era pesado, mas era da época era assim mesmo, né? Então hoje os carros a gente dirige com um dedo. Veio dramático, facilita em tudo. Eu tenho um carro agora, é tudo dramático, não tem nem graça dirigir. O bonito é aquele caixa seco antigo, tu fazia com 2 pedaladas bem rápido, uma acelerada rápida, tinha que fazer tudo no tempo certo. E o volante realmente, como tu disse, era pesadíssimo. A família do Teodósio sabe que o Teodósio me pediu uma navalha Sulinge, legítima, né? Ele disse, olha tio, eu dou uma navalha para o senhor me consegue um macaquinho de mato, macaquinho que tu conhece. Aquele macaco veio para Santa Teresa, eu tenho uma história para contar tão bonita daquele macaco que todos vocês não imaginam. Um mês que eu tinha o macaco em casa, eu tinha uma festa, eu era festeiro. Fui naquela festa e o meu pai veio lá no salão paroquial e disse, meu filho, vai para casa que o macaco está cheio de sangue. Alguém judiou dele. Aí eu peguei e fui para casa ver o que tinha com o macaco. Puxei ele perto da cerca, aí eu vi que ele tinha um macaquinho no pescoço. Não é que ele tinha sangue, porque era uma macaca. Nasceu o nenenzinho dela. Eu criei o nenenzinho dela. Olha, a coisa mais linda do mundo. Se eu contasse para ti o que uma macaquinha fazia para cuidar do filho, ninguém judiaria do macaquinho, ninguém prenderia o macaquinho. Eu hoje, se eu vejo um macaco, eu adoro, vejo ele solto, posso dar comida, fazer o que quiser. Jamais eu prenderia o macaco como eu prendi. Não vamos culpar os antigos. Era costume nosso, prender os macacos, judiar dos bichinhos antigos, a gente caçava, hoje não caçam mais. Eu acho que está errado caçar, mas a natureza ensina que um vive do outro, e assim a coisa vai indo. Mas a história do Teodósio foi, troquei uma navalha para um macaquinho, e o macaquinho deu à luz em Santa Teresa, a macaquinha para um macaquinho, e assim a história foi indo. Esse motociclo tinha no lado
um tipo de um barquinho com mais uma roda. E esse motociclo, o meu pai usava ele para ir para Bento com passageiros. Levava um passageiro, dois, às vezes uma mulher grávida tinha um neném, então ele levava para o hospital em Bento, que era 8 quilômetros de Faria Lemos a Bento Gonçalves, e assim por diante. Era um motociclo antigo, motociclo, se não me engano, eram 57 ou 58. Eu tenho um motociclo 58 na minha casa, ainda está aqui comigo. É um Java 58. Muito parecido com aquele do meu pai, só que aquele do meu pai era com Gardan, não era com Correia. Era de Gardan. Segundo diz o meu pai, que o do Gardan era o melhor motociclo que tinha. O de Correia veio, é muito bom, mas não chegava nem aos pés daquele de Gardan. Era um belo do motociclo, bem antigo mesmo. Para confirmar, eram 38, o meu é 58, o do meu pai era 38, que foi em 44, 45 que ele tem esse motociclo. É entre 38 e 40. Tinha 2 anos, 3 de uso, mas não era 43, não, era de 38 a 41, 42. É isso aí. Realmente, o meu pai contava essa história, o tio Santo que mais contava, né? Que o meu pai puxou ele de moto com a bicicleta atrás. Eu até achava que fosse lorota do tio Santo, porque o tio Santo gostava de contar piada e invenção, mas realmente foi um fato. Diz que ele não sabia, para levar de motociclo era ruim, e tinha um monte de coisas para carregar em cima, então o que ele fez? Me deu de bicicleta de drill e tirem como na corda, que daí eu fiz São Domingo. E foram para São Domingo. Olha que bela história essa aí, viu? Olha, só mesmo o meu pai e o meu tio para fazer tanta proeza como fizeram naquela época lá. Realmente, são histórias bonitas, só para lembrar realmente, mas é uma história muito bonita. Realmente, o que o meu pai e os meus tios herdaram foi do nono finato da nona Maria Cartelli Finato, um exemplo de vida. A nona era exemplar, o nono era maravilhoso. E olha, eu me lembro quando nós íamos para São Domingos, o meu pai, na hora de se despedir de ir embora, ele chorava. Por que o meu pai chorava? Mas por que meu pai chora quando ele sai de São Domingo e vai para Santa Teresa? Claro, era porque ele via o pai de idade, achava, pô, será que na próxima viagem eu vou encontrar o meu pai vivo? E assim era. Então meu pai chorava. E realmente o exemplo de nossos tios, de nossos pais, nós só podemos dizer, herdamos de gente maravilhosa, que era nono finato e a nona finata. Isso é muito bonito e vem de família. O que nós temos herdados são bons exemplos e assim continua. E nossos pais não eram diferentes, porque herdaram dos nossos avós o que nós herdamos. Vamos herdar de nossos pais o bom costume, o bom honestidade, com entusiasmo e levar a vida para frente com prazer e com vida e com elegância e com bastante honestidade.